Fala pessoal, mais um vídeo. Hoje a gente vai falar da Primeira Guerra Balcânica, que ocorreu de 1912 a 1913. Mas antes de eu começar a falar dessa guerra, queria dar um recado, dizer para você, se você gosta de assuntos históricos, fatos históricos e guerras que ocorreram no mundo, coisas do nosso canal, né? Assuntos que estão sendo tratados no canal. Vocês se inscrevam no canal, por favor, porque o canal tem bastante visualização, mas essas visualizações não estão sendo convertidas em inscritos. Eu só quero dar esse recado para vocês, que vocês ajudam bastante no trabalho. Mas vamos lá falar um pouco sobre a Primeira Guerra Balcânica. Em 1911, a Itália iniciou a invasão da Tripolitânia no norte da África, a qual se seguiu a ocupação das ilhas de Dodecaneso. As decisivas vitórias militares italianas sobre o Império Otomano influenciaram os estados balcânicos a preparar uma guerra contra os otomanos. Com esse fim, ocorreram diversos encontros entre os vários representantes das nações balcânicas, durante a primavera de 1912, que resultaram em uma rede de alianças militares que se tornaria a conhecida como a Liga Balcânica. As grandes potências, sobretudo a França e a Áustria-Hungria, reagiram a essas reuniões diplomáticas, tentando dissuadir a Liga de provocar a guerra, mas falharam. No final de setembro, tanto os estados da Liga quanto o Império Otomano haviam mobilizado seus exércitos. Montenegro foi o primeiro país a declarar guerra, em 25 de setembro. Os outros 3 membros da aliança enviaram um ultimato ao Império Otomano em 13 de outubro e declararam guerra no dia 17 do mesmo mês. Eu vou falar um pouco do plano de batalha. Os 4 aliados não haviam planejado um plano geral de batalha e não fizeram nenhum esforço para coordenar suas forças. Pelo contrário, a guerra acabaria por ser conduzida por cada estado individualmente. E assim sendo, ela pode ser separada em 4 frentes de batalha geograficamente definidas. Búlgaros enfrentaram a maior parte das forças otomanas, que protegiam as rotas da Constantinopla, especialmente na Trácia e na Macedônia. Sérvios e montenegrinos atuaram em Kosovo, em Sanjaco, no norte da Macedônia, e na região que viria a formar a Albânia. Os gregos concentraram seus esforços de guerra no sul da Macedônia e na direção de Salônica. Mas vamos falar um pouquinho de cada aliado da Liga. A Bulgária, então conhecida como a Prússia dos Balcãs, era militarmente o mais poderoso dos 4 aliados, com um grande e bem treinado exército e bem equipado. O exército de 60 mil homens foi expandido para 370 mil combatentes durante a guerra, com uma mobilização total de 600 mil soldados, uma população de 4 milhões e 300 habitantes. O suposto comandante das operações era o César Ferdinando, enquanto o atual comando estava nas mãos do general Mikhail Sakov. Os búlgaros também possuíam uma pequena marinha composta por 6 navios torpedeiros que estavam restritos a operações na costa do Mar Negro. As forças búlgaras concentraram seus ataques na Trácia e na Macedônia. Essa última, que é a Macedônia, viria a ser dividida entre Sérvia e Grécia. Apesar de originalmente essas 2 regiões pertencerem ao reino, foram retiradas do reino búlgaro em 1878, no Tratado de Berlim, no qual as potências europeias tentaram impedir o surgimento de um país poderoso nos Balcãs. A maior força de ataque foi deixada na Trácia, formando 3 exércitos. As forças búlgaras infligiram pesadas perdas aos otomanos, avançando sobre o terreno desconhecido, pouco reconhecido e sem o auxílio de mapa. Chegaram até Chataudja, a 30 km de Constantinopla. Eles foram rechaçados por uma pesada barragem de artilharia. E vou falar um pouco sobre a Sérvia, que durante o conflito, apesar de muito menor em números que o exército búlgaro, a força militar da Sérvia também era considerável. A Sérvia convocou aproximadamente 230 mil homens para formar 10 divisões de infantaria, 2 brigadas e uma divisão de cavalaria sob o comando do ex-ministro da guerra, Radomir Putnik. O alto comando sérvio
em 2 previsões feitas antes do início da guerra, concluiu que o melhor campo para uma batalha decisiva contra o exército otomano seria o Planalto de Ovsepolje, próximo a Skopje. Assim sendo, as principais forças formaram 3 exércitos que avançaram sobre Skopje, enquanto uma brigada independente ajudava os montenegrinos no Sanjako de Novi Pazar. A Grécia nessa guerra era considerada a mais fraca dos 3 principais aliados, desde que havia sofrido uma humilhante derrota contra os otomanos na Guerra Grego-Turca de 1897, que a gente vai citar mais pra frente aqui no canal. E não se esperava que contribuísse decisivamente contra o exército turco. O reino grego mostrou-se capaz de juntar apenas 120 mil combatentes para suas forças de guerra. Entretanto, a Grécia possuía uma poderosa marinha, que acabou por se tornar vital para a Liga, já que era a única forma de prevenir que os reforços turcos chegassem aos Balcãs transferidos da Ásia. Previamente, o embaixador grego em Sófia declarou com exagero, durante as negociações que levaram a Grécia a ingressar na Liga, a Grécia pode prover um exército de 600 mil combatentes para o esforço de guerra, dizia ele, 200 mil homens em terra, e a marinha estará apta para impedir 400 mil homens de embarcar entre Salônica e Galípoli. Fortes palavras. Agora, montenegrinos tinham uma reputação de experientes lutadores, mas seu exército era pequeno e antiquado. Depois de completar a mobilização da primeira semana de outubro, Montenegro organizou seu exército de 35.600 combatentes em 4 divisões. O comandante era supostamente o rei Nicolau I, mas o comando efetivo estava nas mãos do general Larosovich. O principal foco montenegrino era a captura da importante cidade de Skodra, enquanto operações secundárias eram realizadas em Novi Pazar. Agora, o poderoso Império Turco. Em 1912, os otomanos viram-se numa posição de extrema dificuldade. Ainda se encontravam envolvidos numa guerra com os italianos na Líbia, que durou até 15 de outubro. Poucos dias antes do início das hostilidades nos Balcãs, o Império Otomano estava então desprovido de capacidade de reforçar significativamente as suas posições na Península Balcânica. E as relações com os estados da região tinham se degradado ao longo do ano. As capacidades militares otomanas também estavam minadas devido à instabilidade causada pela Revolução dos Jovens Turcos e pelo golpe contra-revolucionário levado a cabo vários meses depois. Um esforço foi feito para reorganizar o exército com a ajuda de uma missão alemã, mas os seus efeitos foram questionáveis. O exército regular, chamado Nizam, era bem equipado e treinado, mas as unidades de reserva, Redif, que o completava, era geralmente composto de cidadãos locais não muçulmanos que tinham pouquíssimas habilidades para lutar. E o resultado disso foi que as forças dos estados balcânicos combinadas conseguiram superar as forças otomanas, que eram numericamente inferiores e em desvantagem estratégica, conseguindo um rápido sucesso sobre os otomanos. Com o resultado da guerra, quase todos os territórios europeus do Império Otomano foram conquistados e divididos entre os aliados. O Tratado de Londres, assinado em 30 de maio de 1913, que pôs fim à guerra, reconheceu os ganhos dos estados balcânicos a leste, da linha Enos-Meda, e criou uma Albânia independente, em parte devido às pressões austro-húngaras, para que as pretensões sérvias de acesso ao mar fossem derrubadas. Apesar desse sucesso, as nações balcânicas permaneceram insatisfeitas com o resultado da guerra e as tensões internas foram aumentando. Tinha muita ameaça de otomana, até que todos se uniram novamente e resultou na Segunda Guerra Balcânica. Mas esse é assunto para o próximo vídeo. Então, pessoal, foi só o resumo da Primeira Guerra Balcânica. Igual eu falei para vocês, se vocês gostam desses vídeos, por favor se inscrevam, que tem muita visualização, mas pouco se inscrevem. Deixem seu like, comentam, compartilham e valeu. Até a próxima.